Olá, pessoal. Quero estar desejando aí para todos vocês aí uma paz do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Que as bênçãos do Senhor nosso Deus possam estar reinando aí no lar e no meio da família de todos vocês, tá bom? Pessoal, mais uma vez eu estou passando por aqui, né, para poder estar falando um pouquinho com vocês, tá bom? Embora este canal, pessoal, não pertence a mim, né, mas pertence à minha esposa, nossa irmã Joelma. Simplesmente eu estou ao lado dela, né, dando aí esse pequeno suporte a ela, pessoal. E já quero também aproveitar, eu quero estar pedindo aí a todos vocês deixarem aí, né, aquele like, se inscreva e compartilhe aí os nossos vídeos, pessoal, né? Certamente aí a gente vai estar entendendo que vocês estão gostando aí do nosso canal, tá bom? Pessoal, eu quero aqui estar deixando aqui uma palavra de Deus para o coração de cada um de vocês. Eu quero que vocês reflitam exatamente nessa mensagem que eu vou estar deixando aqui, tá bom? Quero que todos vocês reflitam e eu tenho absolutamente certeza que a vida de vocês certamente mudará quando vocês ouvirem essa palavra de Deus, tá bom? Pessoal, ali no livro de Provérbios, capítulo 19, Provérbios, capítulo 19, no verso 8, a Bíblia diz que aquele que adquire sabedoria, ame a sua alma. Eu vou repetir. Aquele que adquire sabedoria, ame a sua alma. Lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ter o conhecimento da verdade. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, no verso 32, prestem bastante atenção. Livro de Ezequiel, capítulo 18, no verso 32, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se arrependam. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Convertei-vos e vivei. No livro de Oséias, capítulo 4, no verso 6, a Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Pessoal, veja bem, a gente percebe o tanto quanto que Deus ele se preocupa com a humanidade, pessoal. A gente lendo aí cada capítulo e cada versículo, a gente vai perceber o tanto quanto Deus ele se preocupa com as pessoas. Tanto é que a prova de tudo isso aí está exatamente lá no livro de João 3,16, como todos vocês sabem. João 3,16, a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu único filho unigênito para morrer para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Prestem bastante atenção. O amor de Deus com a humanidade, o amor de Deus com as pessoas, não é simplesmente um sentimento, não. Mas é uma atitude concreta de salvação. Eu vou repetir essa frase. O amor de Deus com as pessoas não é simplesmente um sentimento, mas é uma atitude concreta de salvação.
Tanto é que o próprio Deus agora ele pega o seu único filho e ordena que ele agora morre por toda a humanidade, para a salvação de toda a humanidade. Tanto é que o apóstolo Paulo, ali no livro de Coríntios, ele fala que Jesus Cristo é o único que pode nos reconciliar para com Deus. Veja bem, pessoal. Veja bem. Eu sempre falo, eu volto a repetir. Toda aquela pessoa que traça o seu próprio caminho, ela vai conter para ela fruto de morte. Toda aquela pessoa que desobedece a palavra de Deus, porque pecado é transgredir contra a palavra de Deus, pecado é transgredir a palavra de Deus, então toda aquela pessoa que tenta transgredir a palavra de Deus, certamente ela está colocando a vida dela em risco. Certamente ela está colocando a vida dela em risco, porque ela está deixando de obedecer a palavra de Deus para exatamente traçar os seus próprios caminhos. Lá no livro de Provérbios, capítulo 14, no verso 12, no versículo 12, a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece direito, mas no final desse caminho leva à morte. Por que as pessoas hoje estão perdendo as suas vidas? Por que muitas pessoas hoje estão se perdendo? Exatamente por falta de obedecer a palavra de Deus. Tanto é que Oséias, eu volto a repetir, no capítulo 4, no verso 6, ele disse que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, quando as pessoas deixem de buscar o conhecimento na palavra de Deus para traçar os seus próprios caminhos, certamente ele está colocando a sua vida em risco. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele disse ali no livro de Romanos, capítulo 6, no verso 23, ele disse que o salário do pecado é a morte. Então, quando as pessoas deixem de fazer a vontade de Deus, obedecendo a lei de Deus, para poder buscar prazer, para alimentar a sua própria carne, certamente, como eu disse, eu vou voltar a repetir, ele está colocando aí a sua vida em risco, a sua vida está em perigo. Ele está colocando a sua vida em risco, justamente por fazer vontade da sua própria carne. Veja bem, pessoal, preste bastante atenção nisso aqui. Todos buscam o conhecimento, mas nem todos sabem aonde encontrar. Todos buscam o conhecimento, mas nem todos sabem aonde encontrar. Quando as pessoas deixem de buscar o conhecimento na palavra de Deus para buscar conhecimento em coisas alheias, certamente essa pessoa ela está caminhando em direção ao abismo. Vou voltar a repetir. Quando essa pessoa deixe de buscar o conhecimento na palavra de Deus para buscar conhecimento em coisas alheias, certamente essa pessoa estará traçando aí o caminho para o abismo. E nós sabemos, pessoal, que ali no livro de Filipenses, capítulo 2, no verso 10, a Bíblia diz que
todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Ou seja, todos estarão no tribunal de Jesus Cristo para dar conta de si mesmo. Cada um vai ter que dar conta de si mesmo naquele grande dia. Por isso que lá no livro de Provérbios está falando o seguinte, Provérbios capítulo 19, no verso 8, aquele que adquire sabedoria, ame a sua alma. No livro de Filipenses capítulo 2, no verso 10, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Exatamente para dar conta de si. Cada um vai ter que dar conta de si mesmo diante de Jesus. Que Deus abençoe.